Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo. Primeiro eu passei para vocês como fazer uma caixa cênica. Agora nesse segundo vídeo a gente vai ter um bate-papo. Então agora nós vamos convidar os dois artistas, que é o diretor e um artista, para a gente estar conversando sobre esse processo de estar utilizando ela enquanto grupo, que às vezes o grupo não tem como parar para discutir. E esse trabalho com a caixa cênica é um momento que daria para todo mundo estar reunido. Eu vou chamar a Priscila Sandes, ela trabalha junto comigo no projeto, ela é bailarina, ela é pedagoga, e vou convidar também o Marcos, que é o nosso diretor. Essa é a Priscila, gente. Olá, tudo bem? E aí, pessoal? Esse é o Marcos. Tudo jóia? Prazer, obrigado pelo convite, Fernanda. Eu que agradeço estar aqui vocês. com você. Então, como eu estou conversando no nosso bate-papo aqui, é o processo de a caixa cênica, que é no caso a nossa maquete. Eu quero saber de vocês o que isso, se é importante no trabalho, se não é, ou isso é uma bobeira. Então eu quero saber de vocês a opinião e o que isso pode estar utilizando para estar ajudando o trabalho de vocês, quanto diretor e quanto artista. Bom, na minha visão, na minha opinião, ela é super importante para a gente ter uma ideia e um vislumbramento de como vai ficar a ideia no final. Sem ela a gente não consegue, a gente está falando sobre uma mesma coisa, mas com pensamentos diferentes. Então quando a gente pega a caixa cênica, coloca ela, né, a gente consegue vislumbrar e todos terem o mesmo vislumbre, né? De saber exatamente o que vai ser feito. Então, assim, é uma forma mais prática de todos verem como é que o processo vai ficar no final, né? Tirar do pensamento e colocar isso numa forma física mesmo, da gente conseguir visualizar. Então, para mim, foi a primeira vez, o último espetáculo que a gente montou, foi a primeira vez que a gente colocou em prática a caixa cênica. Até por também uma necessidade, por quê? Com as questões da pandemia, a gente não tinha mais acesso ao teatro como a gente tinha normalmente nos trabalhos anteriores para realizar a montagem, para realizar todo o processo. Experimentar, né? Experimentar ou pelo menos ver, né? Ter na mente ali, conseguir imaginar. O processo de criação de cada um, ele é muito diferenciado, né? Cada grupo, cada diretor, cada pessoa, ela tem uma perspectiva de trabalho. E no meu caso, aqui, trabalhando com as meninas e tal, a Priscila e a Fernanda, elas participaram muito do embrião desse último espetáculo que a gente realizou no projeto Girarte, que foi o espetáculo Entre Passos de Amar, e foi onde a gente utilizou pela primeira vez a maquete cênica. O que eu chamo a atenção é que o nosso projeto é um projeto de baixo orçamento. Então a gente não tem condições de, por exemplo, pagar um arquiteto ou pagar uma empresa de maquetes para construir uma maquete para a gente poder experimentar ali, porque sim, mesmo nessa perspectiva sai mais em conta, porque é o que a Priscila apontou, você consegue ter um vislumbramento maior das ideias sem ter que gastar muito dinheiro. Por exemplo, se eu quero um linóleo branco, saber se o linóleo vai ser branco, se o linóleo vai ser preto, vermelho, enfim, eu troco ali uma cartolina, né, Fernanda? Isso mesmo. Eu troco um material ali e eu já vou ter uma noção de cor, já vou ter uma noção de profundidade Se daquela funciona ou cena. não, né? E até mesmo que eu achei interessante foi a questão das fotos, para saber na fotografia o efeito que dá. Que isso já ajuda, né? Como você... É como brincar de casinha, né? Que aí você pega aquele ambiente micro e você tira várias fotos para você entender como seria O macro, né? o macro. E também brincar com aquilo também, até para mostrar para as outras pessoas. Por exemplo, quando você vai chegar para conversar, igual nesse espetáculo, a concepção de cenografia foi da Priscila, que também é artista, mas é igual a Fernanda também comentou lá no começo. Aqui no interior de Minas, a gente meio que acumula funções nos grupos. É que a nossa né? realidade orçamentária, né, ela é mais Limitada. Mas isso não impede da gente conseguir estar fazendo um trabalho criativo, de alto nível. Ter um bom trabalho. Né? De ter um bom trabalho, para daí, quem sabe, a gente conquistar uma estrutura, né, que nos Tem que ter muita criatividade. né? Enfim,
Mas eu acho que o interessante nisso é a gente perceber que aí abre espaços de forma madura e precisa, como a Fernanda já apontou no primeiro vídeo, né, que ela colocou aí na rede a disponibilidade de vocês, abre uma ponte maior para pesquisa, para conversa, para diálogo. Quando eu cheguei para a Fernanda para falar sobre, a gente consegue visualizar, a gente consegue mostrar. E aí eu acho interessante a Priscila contar para vocês um pouco, né, dentro do que a Fernanda propôs de caixa cênica, como que a gente chegou no material de cenário, por exemplo. Aí se puder pegar a caixa cênica do espetáculo, que agora já estreou, então não tem problema. Agora a gente pode mostrar, não tem problema. Né? E aí a Priscila contar um pouco como ela chegou nessa estrutura aqui, na verdade, ó, que é o que deu um bafafá danado e as pessoas, tipo assim, brigam por suas ideias, né? E eu, enquanto diretor, também tenho a função de que se vai funcionar, vai custar quanto, botar a gente na realidade. Não sei se vai funcionar, não sei se vai dar, como que vai ser, então como fazer isso de forma mais em conta, né, de forma mais viável. Então a caixa cênica ela veio mais ou menos nessa perspectiva. Aqui no caso a gente criou uma rapidinho, né, Fernanda? Criou na verdade essa estrutura toda ela é uma estrutura, eu diria, de rascunho. Bem improvisada. Bem improvisada, mas é possível, né? A gente fazer ela mesmo, aí gastar um pouquinho mais, né? Não tão assim, alternativa igual a Fernanda ensinou, igual ela foi feita, mas eu sugiro para o trabalho de direção montar, se você tem uma estrutura dessa boa, fixa, que aí você pode manusear, você não vai usar uma vez para um espetáculo, você vai usar para... Vai ser muito útil. Para várias. O que eu gosto da caixa de sapato, particularmente falando, é que você guarda tudo, cara, lá dentro. As coisas que você utilizou aqui, ou que você não vai utilizar, ou as lâminas de diferentes cores. Você guarda tudo aqui dentro, é muito funcional e prático. Eu vou deixar a Priscila falar um pouco da experiência. Lembrando, gente, que olha só que interessante. Começou com tudo isso, a Priscila vai falar. Até chegar no produto no conceito final. Então, na verdade, quando a gente começou a conversar, né, bem no processo lá embrionário do Entre Passos de Amar, que é o espetáculo que a gente estreou agora há pouco tempo, a gente começou a pensar em como a gente conseguiria trazer um ambiente clean, né, porque o amor é uma coisa muito simplória, assim, para falar, né, mas é uma coisa muito grandiosa, né, que a gente não consegue nem mensurar. Então a gente queria trazer uma coisa assim, onde os bailarinos conversassem, na verdade. Onde o corpo deles é que trouxesse as cores para o cenário, né, e tudo mais. Então eu já pensei de cara, falei, poxa, tem que ser branco, preto não combina. Aí eu já fui falar com ele, né, aí ele, mas a gente vai ter que ver questão de linóleo e tal. Eu falei, mas poxa, eu acho que o branco realmente seria um diferencial. E quando a gente pensa em amor, a gente pensa que cor? Acho que a maioria das pessoas pensa no vermelho. Então, e olha só que detalhe, vamos lá, vamos falar a realidade então. Né, a Fernanda está com a gente há um tempo, né, Fernanda? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em vários projetos. A gente sempre tenta também, gente, aproveitar o que já tem. Exatamente. Então a gente já tinha comprado para o outro trabalho um linóleo preto. Então você mudar um linóleo que não é barato, né, o material, pra gente, pra nossa realidade, não é barato. E não saber se vai dar certo. Não saber se vai dar esteticamente vai funcionar, né? Aí a gente, de primeira, eu já tive um pouco de resistência. Eu falei, vamos experimentar tudo que puder com preto. Aí se não tiver jeito mesmo, aí a gente vê o que faz. A gente mas tentou, não disse que ia fazer né? Também, não. A gente tentou com cortina vermelha, a gente tentou com várias coisas, enfim, e nada casava. E quando eu comecei a pensar no cenário em si, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a cor, né? Eu acho que todo mundo, quando pensa em amor, pensa no vermelho. E nas ligações, que o amor é de você com você mesmo, mas também é de você com uma outra pessoa. São várias ligações, né? De você com sua mãe, de você com seu esposo, de você com seu namorado, de você com seu filho. Existem várias formas de amar e todas elas estão interligadas. Então, quando eu pensei dessa forma, eu já pensei logo nos fios. Então, e quando eu pensei nos fios, justamente também pensando na cor vermelha, eu pensei já num emaranhado. Mas que ao mesmo tempo trouxesse transparência, para que ele pudesse conversar e dialogar com as pessoas que estivessem dançando. Então, dentro da minha cabeça, eu já imaginei, já sabia o que eu queria fazer,
mas eu tinha que fazer isso de uma forma que ele também visse o mesmo que eu. E se isso seria viável ou não, porque a gente não pode só pensar em como a gente vai fazer, mas como transportar, como carregar, né? E tudo isso tem que ser feito da melhor forma possível para isso não virar depois um trabalho que você não consiga manter. A ideia um problema. Porque olha só, interessante, a gente tinha um baixo orçamento, mas a gente queria ao mesmo tempo fazer um trabalho que tinha uma estreia internacional. Então a gente já tinha que pensar, a gente não tem dinheiro para alfândega, a gente não tem dinheiro para transporte, né, aéreo, né, de equipamentos e tal. Então a gente tem que criar alguma coisa que seja muito simples. E leve. E leve, porque né, no aeroporto tudo conta, né? Peso das malas, enfim. Então aí a gente chegou, né, ela já estava falando das linhas dela. Exatamente. Mas antes de chegar nessas linhas, gente... Nós pensamos em tantas coisas. A discussão, né, até cheguei a falar com a Fernanda algumas vezes, foi a questão do linóleo. Porque olha só, se a gente comprar só uma fita de linóleo, é muito mais barato do que a gente ter que pensar um material novo que talvez possa ficar caro. E aí ela precisa falar uma coisa interessante. As decisões que são tomadas, às vezes as pessoas quando veem o trabalho pronto, né, pensa assim, o diretor, né, pensa, pô, o cara ele podia ter feito isso, ele podia ter feito aquilo. Mas é muito simples a gente pensar o que podia ter sido feito com o que a gente consegue, a realidade do material, do custo que está ali e ao mesmo tempo a gente conseguir abraçar uma questão de a cena realmente fazer sentido. Porque não adianta você usar um material muito barato também e não conversar. Por exemplo, a gente pôr aqui um chão preto com um vermelhão, eu sim, né, não sou flamenguista, mas poxa, pra falar de amor, eu não via isso. E aí a Priscila foi tendo outras ideias. E ao mesmo tempo também que colocar um linóleo aqui no meio, se alguém dançasse aqui atrás, ele seria tampado. Ninguém ia enxergar o que estava acontecendo ali atrás. Então, assim, eu acredito que uma vez que o bailarino entrasse dentro da cena, o tempo todo, acho que a gente merece saber o que está acontecendo, até por trás do linóleo. E achava que conversaria muito mais com esses fios. Só que até chegar nesse processo dos fios, o como fazer é que foi um processo assim desgastante, vamos dizer assim, de concordo pensamento. Que vai ser bom os bailarinos aparecerem. Tá, mas e aí, como vamos fazer? E tal, mas e aí, como que vai ser feito? Aí eu tive uma ideia de tentar fazer um protótipo, né, para ver se daria certo, porque além de funcionar esteticamente, ele tem que dobrar, ele tem que ser transportado, então aonde a gente chegou nisso aqui. E não estragar também. E não estragar, porque você não vai usar uma vez só. O espetáculo às vezes pode fazer 5, 6, 7 espetáculos em cidades diferentes, então, você tem que carregar, ele tem que durar, tem que funcionar, né? Então eu peguei 2 palitinhos, é até engraçado de falar, mas peguei 2 palitinhos e mais 2 aqui, né, 2 menorzinhos, 2 maiores, e peguei cola de escola branca, que eu imaginei que seria uma coisa que endurecesse o fio, mas ao mesmo tempo ele conseguisse ter essa mobilidade, essa maleabilidade. E não perdesse a cor. Porque como a cola, quando ela seca, ela fica transparente, você não vai perder a cor, né, do fio. E transpassar ele todinho, fazendo várias ligações. Então, aí tem aqueles amigos que nessa hora falam assim, pô, mas por que você não usa verniz? Usa verniz, é mais fácil. Mas aí você tem que lembrar que mais uma coisa que tem aqui que a caixa sempre também te ajuda. Tem a iluminação. Se você colocar verniz nesse cenário, vai brilhar. Bater a primeira luz, vai refletir esse verniz e aí você vai ter um problema ali na cena para conseguir resolver. Então, assim, tinha que ser uma coisa também que ficasse, vamos dizer assim, fosca, né? Que não atrapalhasse a própria iluminação do espetáculo. Então, aí eu fiz esse protótipo e aí, deu certo. Então, a gente pensou já, tá, beleza, deu certo, vamos ver como é que fica no cenário. Colocamos lá no cenário. Nossa, mas ficou bonito, né? Colocando as luzes aqui, a gente viu que deu umas sombras bacanas e tal. Tá, ficou maravilhoso. Mas e como fazer isso aqui macro? Tamanho maior. Em tamanho maior. Aí é que veio realmente a dificuldade de realmente fazer do tamanho que deveria ser feito, né? Que foram 7 metros, não foi isso? A gente fez para um teatro com a boca de 7, mas aí, na verdade, tem 7 e você tem que pensar numa estrutura para 10, porque ainda você tem o pé direito de cada teatro, que é diferente,
Enfim, são várias questões técnicas, mas o mais importante da gente pensar aqui, olha o tanto de discussão que a partir da caixa cênica, que é o que a Fernanda está defendendo aqui, o tanto de discussão que foi possível para aí a gente chegar numa ideia madura e aí sim colocar a mão no bolso para aí executar. E além disso, a gente vê o que dá certo e o que não dá certo. E às vezes o que dá certo na caixa cênica, às vezes também não é o que vai dar certo no palco. Por exemplo, a gente, quando fez a caixa cênica, no começo, a gente achou que estava às vezes até simples demais. A gente podia colocar uns corações. Eu acho que tem aqui, não tem? Né? Tem uns corações. Vamos colocar só uma coisa mais literal, né? Porque eu acho que vai ficar bacana. Vamos colocar. Teoricamente, na caixa cênica ficou bonito. A gente olhou, né? Gostou. Tá, mas como que a gente vai fazer isso, né? Qual tamanho seria? A gente fez lá, mais ou menos, a reprodução de qual tamanho seria para um teatro grande e tudo. Olha só, para vocês ficou só para ter uma noção. Dessa forma. Aí a gente achou que mas a gente fez um funcionaria, fizemos um caminho, aqui, ó, que viria completando o que essas ligações aqui, né? Seria uma continuação, vamos dizer assim. Só que na realidade, quando a gente colocou elas no palco, a gente já viu que não funcionava. A gente nem chegou a colocar, na verdade. Colocou testando, né? A gente testou num papel mais barato e tal, que isso seria adesivo, blá 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 e tal. Colado no linóleo, né? Só que aí, olha só, gente, a gente estava no meio de uma pandemia, né? Olha como que isso foi importante. A gente estava no meio de uma pandemia, com a Fernanda, eu e a Priscila, a gente mora na mesma casa, né? Somos um casal, então ficou mais fácil de fazer a discussão. Então imagina, né? Um casal discutindo essa merda o tempo todo. Um defendendo a ideia do outro. Um querendo defender sua própria ideia dentro da estrutura e a Fernanda de longe também, para poder entender isso. E aí a gente viu que assim ficou muito bonito, mas a gente não tinha o elemento essencial que ia ocupar essa cena. Que era o quê? Os bailarinos. Aí quando se coloca os bailarinos, a gente viu que eles por si só já complementavam o espaço. Não precisaria dos corações em si. Já era suficiente. Já era suficiente. E além disso, que foi ajudado pra gente ter dúvidas, às vezes as pessoas não têm como perguntar, mas é a questão do cenário e tal, deu certo. E a questão da luz, te deu uma noção também, ou você... Então, a questão de iluminação eu achei interessante, que eu comecei a brincar igual aqui, vocês estão vendo aqui atrás, ó, se eu levantar vocês vão ver aí no vídeo, tá uma sombra, né? Onde eu coloco luz aqui na maquete, né? Na caixa cênica, ela dá sombras em locais diferentes. E aí você começa a conseguir pensar ali e viajar um pouco em que luz que você quer para esse trabalho, se você colore, se você não colore. Tanto que foi essencial para eu conseguir entender que o conceito de luz desse espetáculo, eu ia querer ele num conceito lateral e não num conceito frente e trás, de contras, com lâmpadas frontais, né, que geralmente as pessoas colocam gerais e tal. Que esse espetáculo, por ser branco também, as intensidades, lâmpadas que você vai usar, né, geralmente todas as lâmpadas aí de teatro são de 1000 watts, né, e às vezes você usava 100%, 1000 watts em cima do branco, uma lâmpada de 1000 aqui do lado. Se o cenário fosse todo preto, teria uma outra visibilidade, teria uma outra intensidade. E aí lembrando, gente, né, eu tô falando aqui da minha visão não só enquanto técnico, eu também sou técnico, mas eu tô falando da minha visão enquanto diretor, a temperatura que esse espetáculo vai ter, né, o que o diretor tá querendo informar. Isso tudo você consegue ter uma noção aqui nessa caixa. Eu até pensei, cheguei a conversar com a Fernanda, da gente tentar um dia fazer uma caixa até com várias de luz também. Tem um sisteminha aqui de que a gente consiga ter pendurar umas luzinhas aí de LED, alguma coisa assim. E esse processo, como eu falei no primeiro vídeo, as grandes companhias, né, como Corpo, Cozinho Giramundo, outras companhias, tem esse processo. Companhias internacionais, né, os grandes balés aí, principalmente, a galera usa muito. Porque o investimento também é muito alto, né, gente? Aí isso aqui, olha só, ajuda tanto a ideia, né? Não estou falando o material em si e tal. Mas a ideia, que é o mais importante aqui, essa ideia de você ter um lugar menor para você estudar, pensa bem, se ajuda em grandes projetos, como por exemplo de um shopping, olha o quanto que de bem isso pode fazer para o seu espetáculo.
né? Imagina bem essa questão. Se isso é utilizado para projetos gigantescos e é muito bem quisto, é muito bem utilizado, é muito bem aceito, imagina para um trabalho de pessoas que estão ali iniciando alguma ideia, pensando para desenvolver um trabalho sempre bacana. Eu acho que o mais importante que ela vem trazer também é tirar a ideia, colocar numa forma física para todo mundo ter a mesma visão. Abre espaço para discussão não só entre a equipe de direção e as equipes técnicas, mas também com os artistas, né, Fernanda? Isso. E uma outra coisa também, você como diretor, essa questão de ter levado isso para o elenco, na sua visão, o que você achou disso? Que o elenco ficou, nossa, realmente começou a ver que estava acontecendo, porque uma coisa assim, não tinha acontecido nada. Com a maquete, você mais ou menos já começou a criar na mente deles. Começa a se ambientar dentro do espetáculo. E o que você achou dessa resposta, dessa interação com eles? Como diretor, assim? Então, eu achei muito positiva no sentido, primeiro, estimulante, porque, igual eu disse, a gente está no meio de uma pandemia, onde todos os artistas foram impactados de uma forma gigantesca, geral, né? Em geral, então todo mundo um pouco desmotivado. Quando você chega com uma ideia quase pronta, né? As pessoas dão uma olhada assim e falam, nossa, isso é possível, dá para fazer. Então eu acho que a maquete, ela te traz para esse lugar também, ela motiva, incentiva um pouco mais. Traz um estímulo. E na questão técnica, você consegue discutir, ver com eles também o que pode incomodar, né, Priscila? O artista na cena, sim. O que ele se sente incomodado, onde vai atrapalhar um caminho que ele tem que fazer, por exemplo. Então, por isso que eu achei muito importante. Então, levar isso para o elenco, como a gente usou da primeira vez, eu concluo que para mim tem um saldo muito positivo e todos os trabalhos que eu for fazer daqui para frente, antes eu ficava pensando, né, poxa, podia tanto pagar alguém, né, um profissional para ter essa estrutura, e aqui a gente conseguiu resolver e teve aí, claro, gente, não estou aqui desmerecendo o trabalho do profissional que faz, né, maquete, mas a gente que tem um baixo orçamento, tem um pouco de criatividade, boa vontade, a gente consegue também. E essa questão também de a gente estar dando essa oficina, esse bate-papo, é o seguinte, como eu vou voltar a falar, a gente é do interior, não é de uma cidade grande que tenha mais possibilidade de material, que às vezes você está em São Paulo, você consegue material bom e barato. Então aqui no interior a gente não tem essa realidade. Você nem acha material, né? Não acha. Às vezes você não acha nem o profissional. Se você chegar numa, sei lá, talvez se você chegar aqui num lugar de arquitetura, de planejamento e tal, talvez eles nem entendam muito bem o que você quer fazer. Eles entendem muito, né, do trabalho deles, de arquitetura residencial, predial, enfim. Mas o artístico em si é mais difícil. E entender a sua necessidade da estrutura, né, o que você quer de fato. Então, assim, é mais difícil mesmo a gente conseguir aqui no interior. Ô Priscila, uma pergunta para você. Você como artista que está envolvida no processo, no elenco, essa questão te ajudou a analisar se tinha, vamos supor, exemplo, né, os corações aqui, como a gente falou, que foi estudado. Quando a primeira vez que foi apresentado, tinha os corações. Sim. Esses corações, como artista, de primeira, o que você achou? Tá de mais, tá de menos? Não, poderia ter um cenário aqui. A sua visão sobre isso? Então, como eu vi antes na caixa cênica, eu achei que funcionaria. Mas quando eu já vi no palco, eu já comecei a pensar em coisas que eu não pensei na caixa cênica, quando eu vi na caixa cênica. Como, por exemplo, de que material seriam feitos esses corações, porque poderiam escorregar, né? Que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque qualquer escorregão que você dá no meio do palco pode acontecer até uma fatalidade, que a gente não está esperando. E vendo assim, no próprio palco também, eu achei realmente desnecessário, porque os próprios corpos já se conversavam com o cenário inteiro e já complementava. Então não tinha necessidade desses corações, até porque às vezes nem de outro cenário, nem de outro cenário, porque eles já se complementavam.
entendeu? E às vezes ter o literal demais, que é o formato do coração, às vezes nem sempre o óbvio é o melhor, né? Às vezes o abstrato, ele traz muito mais até do que o próprio óbvio. Sim, e aí aqui tem mais um elemento que a gente não falou, mas que também é considerado, gente, é os figurinos. Os corações ficaram totalmente desnecessários, porque os bailarinos com seus figurinos, eles é que pintavam o espaço. Exatamente. Os figurinos já eram bem, vamos dizer assim, com cores vibrantes, conversando cores, como né? com um todo. Todo Então, o espaço. já era desnecessário os corações. Então eu convido vocês, inclusive, a ver esse espetáculo na íntegra, não só a caixa cênica, no canal do YouTube do Projeto Girarte. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Basicamente, eu acho que é isso que eu tenho para dizer na minha visão de direção, porque tem muita coisa que dá pra gente discutir, e o tempo é curto, né, para poder falar aqui, né, Fê? Nossa, Então... e isso, esse bate-papo foi muito bom para muita gente que não tem essa experiência, que às vezes começa, gente, a trabalhar, vou fazer uma peça de teatro, vou fazer um espetáculo de dança, mas não tem esse estudo, não tem essa momento de parar para escutar a experiência de outras pessoas, que a gente aprende, gente, na verdade, com a experiência dos outros, né? A academia, os cursos são muito vai... essenciais, mas eles são um direcionamento, né? A prática que te dá ali também com certeza. O alicerce final. A vivência que você consegue realmente vislumbrar o que você vai fazer. Necessariamente. De fato. Então eu quero agradecer vocês dois. A gente que Estar agradece. aqui passando experiência para o nosso povo, para o nosso público. A nossa classe, né? Que nesse nós momento artistas tem tanto precisamos disso, dessa né? troca, né? Eu acho importante. Experiência, de ajuda, que isso, gente, essa caixa cênica, eu acredito que vai ajudar muita gente. E que você, que nunca imaginou a fazer isso, faça um teste. Qualquer coisa comenta lá, né? Ó, deu Deixa certo, um comentário pra não gente deu lá certo. no vídeo da... Se tiver alguma pergunta, deixa que a Fernanda responde. E isso eu acredito que vai ajudar muito, tá? E a gente pode ver que isso realmente dá certo. Porque no meio da pandemia, como ele falou, o nosso não podemos se encontrar, cada um na sua casa, e isso aconteceu. Também se der depois mostrar as fotos que a gente tirou da própria caixa cênica, como que realmente ele é quase que idêntico ao espaço do e de onde você conversa, né? Olha, Fernanda, a gente vai precisar disso, o que você acha? Não, dá pra pessoa ver, né? No diálogo, no distanciamento. E ver a mesma coisa, não cada um, né, na sua cabeça imaginar. Ó, tô pensando em fazer uma cortina assim. Aí ele imagina a cortina, eu outra, ela outra, e aqui a gente materializa as ideias. Então, vê que é uma coisa que realmente dá certo e é uma coisa assim, pra gente ajudou muito. E pro grupo de vocês ou pra companhia, o que vocês estiverem trabalhando, eu acredito também que vai ajudar muito. Então, até uma próxima e que a gente vai trazer mais experiência, né? Se Deus quiser. Mais coisas. Comenta aí, galera. Quem sabe a Fernanda não faz agora daqui pra frente com a Aldir Blanc aí um canal, né? Tá partilhando, que né? Pau pra toda obra, como dizem. Artista, gente, tem que saber de Pau pra tudo. toda obra. E ela sabe. Nossa, um pouquinho de cada coisa. Gente, muito obrigada e até uma próxima. Até. Prazer. Tchau, tchau.